Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos conversar um pouco sobre uma coisa que é muito fantástica e incrível do World Build do nosso mundo real, mas poderíamos colocar facilmente dentro dos nossos World Builders fantásticos. Isso seria incrível! Estamos falando dos geoglifos, aquelas imagens gigantescas em formato de linhas, em formato de imagens que você pode encontrar espalhados pelo mundo. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Quando a gente fala sobre cultura, muitas vezes a gente está falando sobre formas de se expressar. A arte, a música, a caligrafia, a arquitetura, roupas, culinária, culturas, festivais, e tudo isso são formas diferentes de você se expressar dentro da sua cultura fantástica. E quando a gente fala sobre coisas grandes, a geografia estuda a grafia do planeta, os glifos que falam sobre a estrutura básica do som, a estrutura básica da escrita, os glifos que vão estar fazendo essa representação. Então, geoglifos são símbolos e imagens gigantescas que mostram essa representação, e muitas vezes a gente esquece essa forma diferente de cultura, essa forma diferente de se comunicar, beleza? Então hoje nós iremos falar um pouco sobre geoglifos, e esse vídeo será separado em 3 partes. A primeira parte irei falar um pouco sobre glifos, um pouco sobre geoglifos, as suas definições, algumas estruturas, algumas curiosidades. Na segunda parte irei fazer um react com vocês, alguma pequena análise sobre algumas estruturas básicas dos geoglifos mais famosos, que são as linhas de Nazca. E a terceira parte irei falar um pouquinho sobre como você pode colocar isso na prática dentro do seu world build, dentro da sua história, beleza? Gostaram dessa ideia? Então bora lá saber um pouco mais sobre os geoglifos que podem ser encontrados no nosso planeta Terra. Geoglifo é uma grande figura feita do chão, geralmente com mais de 4 metros de extensão, em morros ou regiões planas. Sua construção pode ser feita pela disposição organizada de sedimentos, como pedras, cascalhos ou até mesmo terra, criando um desenho em relevo positivo, ou pela retirada de sedimentos superficiais de modo a expor rochas subjacentes, criando um relevo negativo. Em ambos os casos, a formação de imagens se dá pelo fato de que a região trabalhada se destacará do solo natural do local, formando um desenho. Os grandes geoglifos são melhores visualizados do alto, por exemplo, se vemos do alto de um morro, de um balão, de um avião ou de um helicóptero. Alguns desses desenhos não podem ser vistos por completo pelo solo. Entre os mais famosos geoglifos negativos estão as linhas de Nazca no Peru. Recentemente, geoglifos foram encontrados na floresta amazônica no estado do Acre, Brasil, o que traz novas indagações sobre as civilizações que podem ter sido habitadas dentro dessa região no passado. Além disso, também são encontrados geoglifos antigos na Austrália, Bolívia, Chile, Estados Unidos e Reino Unido. Então, quando a gente fala sobre geoglifos, estamos falando sobre linhas gigantescas que trazem alguma representação, algum desenho, alguma comunicação. Normalmente feito em regiões planas, onde você coloca ou um desenho empurrando uma pedra, ou até mesmo você pode fazer algo subrelevo. Quando a gente fala sobre um relevo positivo, um relevo negativo, basicamente nós estamos falando de um relevo reto, onde você faz um desenho e vai empurrando, deixando negativo, ou você faz castelinho de areia, deixando ele mais positivo ainda. Então essas são as duas formas mais clássicas de fazer, normalmente feito no plano. Para quê? Para que não tenha algum tipo de sedimentação e com isso possa ir escorrendo. Obviamente você pode estar pensando, mas se você for fazer isso na areia, no cascalho, pode ter chuva, pode ter vento. Sim, obviamente. Por isso que normalmente é feito em regiões onde possui uma taxa de chuva muito baixa, ventos quase praticamente nulos, e normalmente é encontrado como, por exemplo, nos desertos do Peru, na linha de Nazca. Mas foi encontrado também na Amazônia, sim, por causa da diferenciação que é feita no solo em relação à floresta. Então, quando a gente fala sobre geoglifos, estamos falando sobre representações. Os hieroglifos também são representações, mas normalmente feitas na parede a partir de desenhos ou uma pintura rupestre, mas os geoglifos são imagens mais gigantescas, de uma forma muito maior, muito mais expansiva. Um exemplo interessante é a Spiral Jet nos Estados Unidos. Essas figuras podem ser desenhadas pela organização de rochas de coloração diferentes ao do solo, ao redor ou por uma escavação, provocando um desnível. Algumas atingem comprimentos total de até 250 metros de ponta a ponta. São encontrados desenhos geométricos como quadrados, círculos, linhas, espirais, etc. e alguns antropomórficos ou até mesmo zoomórficos. Já no Brasil, os geoglifos podem ser encontrados no estado do Acre, Rondônia, sul do Amazonas, descobertos em 1977 durante uma varredura arqueológica na Amazônia Ocidental por Odemar Dias, Franklin Levy
e Yao Seu Hanzi, e nos últimos anos essas pesquisas coordenadas por Denis Dichuan descobriu-se uma quantidade muito maior que as outras figuras além das circulares. São círculos, quadrados, octógonos, dentre outras formas, mas também avançando nas pesquisas descobriu outras formas interessantes que podem ser encontradas com alguns outros vestígios. São um total de 523 geoglifos só no estado do Acre. Então uma coisa interessante quando a gente fala sobre os formatos dos geoglifos, como foi mostrado que pode ser imagens mais simples, como algumas linhas, quadrados, círculos, octógonos, podem ser feitos algo mais antropomórficos, como formatos de ser humanos, cabeça e braços e tudo mais, ou podem ser também animais, como macacos, coelhos, águias, baleias, etc e tal. E uma coisa interessante é que quando você percebe que existe um desenho representando algum animal, e você percebe que essa cultura não tem um contato exatamente com esse animal, você pode imaginar como são as formas diferentes que eles tiveram para expandir o seu conhecimento. Se estamos falando de uma religião. Estamos falando de uma região que é no meio do deserto, como eles podem ter encontrado uma baleia ou representado uma baleia como acontece nas linhas de Nazca? Ou até mesmo uma região mais antropomórfica dos desenhos, que mostram um gigante, até mesmo alguns falam sobre o astronauta. Então você pode mostrar algumas certas diferenças culturas, algumas diferentes formas de representação e interação que tem com tecnologia, com formato, com o sobrenatural, com o futuro, com o passado. Obviamente vou falar um pouquinho mais disso na nossa terceira parte, de como a gente pode trazer os geoglifos para o nosso world building, mas é interessante você avaliar algumas formas diferentes e alguns formatos e algumas percepções. No episódio que eu trouxe a Amanda falando um pouco sobre as linhas, um pouquinho básico, tipo um quadrado, um círculo, uma linha vertical, horizontal e tudo mais, você pode perceber que algumas estruturas geométricas podem ser mais encontradas em algumas culturas do que outras. Mais para o círculo, mais para espiral, mais para linhas, mais para regiões mais pontiagudas. Então você pode trazer algumas referências e algumas relações diretas com o comportamento passado que tinha com aquelas culturas, relacionado ao conhecimento que nós temos das formas geométricas hoje, tanto o simbolismo como a questão estrutural, física e de engenharia dessas estruturas, dessas formas geométricas. Por isso, quando você for transpassar para o seu world building, é interessante você também imaginar e trazer aqueles formatos, trazer aquelas figuras, tanto as figuras geométricas quanto as figuras de animais ou até mesmo figuras de seres humanos, para trazer algum certo tipo de imagem, para trazer algum tipo de percepção diferente. E obviamente dependendo do formato, dependendo das composições, dependendo da formação, você pode até trazer uma coisa um pouco mais profunda. Dependendo dos formatos, você pode até trazer como uma estrutura de Conlang, uma grafia, onde ele, por exemplo, queria conversar com deuses, então eles escrevem textos gigantescos, geoglíficos, para os deuses poderem ler, para os deuses poderem ver. Então você pode trazer diversas formas, até mesmo círculos mágicos, mas isso eu vou focar mais na terceira parte. Então é bem interessante você trazer essas relações e percepções diferentes quando a gente fala sobre geoglifos, porque isso traz muito mais sobre a questão da cultura, comunicação e até mesmo fatores fantásticos muito legais, apenas com linhas gigantescas que você pode fazer. Não apenas das linhas formato, como por exemplo uma pedra andando, rolando, ou realmente uma estrutura onde as pessoas vão colocando pedras, como aparece nos Estados Unidos, ou até pensar de uma cor um pouco mais fugindo um pouco da casinha, por exemplo, um Stonehenge, que não é um geoglifo, mas você imaginar algumas estruturas relacionadas a esses perfis é algo bem interessante para trazer dentro das suas culturas e, obviamente, dentro dos seus mundos fantásticos, porque quanto mais fantástico, mais incrível, e quanto mais similaridade com o nosso mundo real, mais impactos você pode fazer. Então, quando a gente fala sobre as linhas de Nazca, uma coisa interessante é que existem umas estruturas muito diferenciadas nessas linhas, tanto a parte das suas morfologias quanto nas suas composições, e ainda hoje é encontrado algumas coisas interessantes, como por exemplo o geoglifo do gato, que também foi encontrado recentemente, comparado obviamente com os outros geoglifos, e ele não é necessariamente no plano, ele está no morrinho, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre as linhas de Nazca, sobre algumas curiosidades, algumas informações, e logo após a gente vai falar um pouquinho sobre as percepções que eu tenho dos formatos, das composições de algum desses desenhos. As linhas de Nazca são um grupo de geoglifos feitos no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru. Elas foram criadas pela cultura Nazca entre os anos de 500 a.C. a 500 d.C., por pessoas fazendo depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo os seixos e deixando o pó de cores diferentes expostos.
A maioria das linhas cruza a paisagem, mas também há desenhos figurativos de animais ou plantas. Os desenhos de geoglifos figurativos individuais medem de 0,4 a 1,1 km transversalmente. O comprimento combinado de todas as linhas é superior a 1.300 km, e o grupo cobre uma área de cerca de 50 km². As linhas têm normalmente 10 a 15 centímetros de profundidade e elas foram feitas removendo a camada superior de seixos revestido por óxido de ferro marrom avermelhado para revelar um subsolo amarelo acidentado. A largura das linhas varia consideravelmente, mas mais da metade tem mais do que 1/3 de metro de largura. Em alguns lugares podem ser apenas 35 centímetros de largura, em outros até 1,80 m de largura. Você pode encontrar centenas de linhas simples e formas geométricas. Mais de 70 são desenhos zoomórficos, como beija-flor, aranha, peixe, condor, garça, macaco, lagarto, cachorro, gato e até mesmo um desenho antropomórfico. Em outras formas incluem árvores e flores. Antropólogos, etnólogos e arqueólogos que estudam a antiga cultura nazca tentam descobrir os propósitos das linhas, e a hipótese mais comum é que o povo criou essas linhas para que pudesse ser visto por divindades no céu. Alguns propuseram um propósito relacionado à astronomia e cosmologia, como tem sido comum em monumentos de outras culturas antigas. As linhas deveriam funcionar como uma espécie de observatório para apontar para alguns lugares no horizonte, distante onde o Sol e outros corpos celestes surgiriam ou se pusessem no solstício. Muitas culturas indígenas pré-históricas da América e outros lugares construíram obras que combinavam tais avistamentos astronômicos com a sua cosmologia religiosa, como por exemplo os maias, astecas, incas, as culturas mississippianas ou até mesmo algumas outras Cherokees dentro dos Estados Unidos. Outro exemplo comum é o Stonehenge na Inglaterra, Reino Unido, e Newgrange na Irlanda, que tem túmulos orientados para a entrada de luz nos solstícios de inverno. Outros especialistas acreditam que as linhas geométricas podem ser algo como um fluxo de água ou um esquema de irrigação, fazendo parte de algum tipo de ritual para convocar água, já que estamos no deserto. Como por exemplo, as aranhas, pássaros e plantas podem ser símbolos de fertilidade. Outros acreditam também que possam ser um calendário astronômico. Então, pessoal, como vocês podem ver, existem diversas imagens diferentes. Eu coloquei aqui para vocês já terem uma ideia de quais são algumas imagens que aparecem. Caso vocês queiram procurar, depois é só ajudar uma googada que vocês conseguem ver algumas outras imagens. Mas irei falar um pouquinho sobre alguma delas, obviamente não todas, para o vídeo não ficar muito gigantesco. Então vamos falar um pouquinho sobre aquelas que eu achei mais interessante e também que achei as imagens melhores para vocês poderem ver com mais detalhes. Então, bora lá falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, começando, a gente tem aqui a aranha, e é bem interessante porque, como vocês podem ver, são 4 patas de cada lado, então continua sendo aí uma coisa normal dentro dos artrópodes. Nós temos uma cabeça, um tronco, um abdômen, uma separação um tanto aí questionável, mas beleza. Mas é bem interessante porque você percebe que se você for pegar algumas características básicas de uma aranha, nós estamos falando de uma aranha que tem quelíceras laterais. Tem algumas que são quelíceras assim e tem umas que são quelíceras laterais. Então, se você considerar algumas quelíceras laterais, são aranhas que não podem até ser venenosas, mas não necessariamente são perigosas para o ser humano. Então talvez seja alguma relação direta a algum tipo de aranha que realmente eles possam ter encontrado dentro delas. E eu achei bem interessante a continuidade desses desenhos, colocando um quê de simetria, tanto para frente, quanto para trás, quanto lateral, né, horizontalmente. Apesar de passar essa linha de caminho aí no meio, é algo bem interessante, bem legal. Mostra um que relacionado a insetos, né? Porque você vê a separação de cabeça, tórax e abdômen bem claro, e isso não acontece dentro dos artrópodes, mas você percebe que já existe já um conhecimento zoológico aí dentro dessa questão. E não tem muito o que mostrar nisso, porque alguns acreditam que as aranhas trazem uma ideia de prosperidade arquitetônica, pelo fato de ela poder construir as suas teias de diversos formatos diferentes. Então, existem algumas pesquisas que falam sobre, pelo fato da aranhas do deserto serem muito venenosas, ou por elas serem muito caçadoras, ter alguma relação direta com isso, mas alguns também acreditam sobre a questão da prosperidade, pelo fato de elas construírem casas muito fortalecidas com as suas teias. Então existem diversos formatos diferentes, diversas composições diferentes. Você deveria, caso você queira saber mais, você pode estudar um pouquinho sobre a antropologia etnológica aí
dos Nazcas, né? Antropologia, o estudo aí dos seres humanos, e etnológicas, a questão das etnias e conhecimentos das etnias. Então isso aí é algo bem legal, bem interessante que a gente pode ir conversando no decorrer do tempo, caso vocês queiram um pouco mais, falando um pouquinho sobre outras questões antropológicas de as outras culturas, a gente pode ir trazendo algumas informações legaisinhas. Seguindo aí, nós temos a imagem do astronauta. Alguns falam que é gigante, outros chamam de astronauta, mas não deixa de ser um ser humaninho aí com o braço levantado. E é interessante porque alguns falam ser astronauta pelo fato de ter um capacetão que lembra bem vagamente um tipo de astronauta. Algumas esculturas astecas, maias, incas, agora não sei exatamente qual seria, mas dentro da cultura da América Antiga, existe, né, alguns relatos e existe algumas esculturas que mostram ser uma coisa um pouco mais clássica de um astronauta mesmo. Um capacete com a coisa atrás, a roupa grandona, meio que desengonçadão, mostrando realmente que tem alguma relação. Tanto que alguns falam que dentro da cultura, se não me engano, azteca, tem uma imagem de um cockpit de um foguete, que seria a representação de um foguete. Então fica aí a dúvida. Mas interessante sobre isso mostra a relação direta, porque parece mesmo, se você forçar a amizade, nós temos aí uma bota no final, uns braços bem largos, como se fosse aquelas roupas, aquelas luvas, o capacetão, o olho talvez para identificar que seja um ser humano, não sei. Mas acredito que da mesma forma que alguns acreditam ser que as religiões antigas, as culturas antigas tinham relação direta com seres extraterrestres, com tudo isso, como nada foi provado ainda, fica um pouco meio que a par do seu conhecimento e fica também o quanto você quer acreditar. Então eu acredito que seja um pouco mais relacionado sim à relação do ser humano com a divindade. Da mesma forma que alguns pesquisadores acreditam que as linhas dinásticas sejam uma relação direta com o divino, então eu acredito que seja uma forma de mostrar para o divino como eles são, como é o formato deles, porque muitas religiões falam que o Deus fez a imagem e semelhança dele, a sua criação. Tanto que se leões tivessem divindades, seriam divindades de leões, se elefantes tivessem, seriam elefantes, e os humanos têm divindades humanoides. Então, acredito que essa representação desse gigante, desse astronauta, seja mais uma representação do ser humano falando para com a sua divindade que está no céu, dizendo, olha, nós temos esse formato, então acredite que a gente tem uma relação diretamente com você. Aí a gente chega na imagem da baleia, como eu até falei para vocês, estão no meio do deserto. Então, por que seria necessariamente uma baleia? Ou como eles tiveram essa relação com uma baleia? Como o deserto tem ainda a questão das montanhas, depois a gente chega no mar, pode ser que sim, alguns exploradores possam ter explorado e até chegado no mar e depois com isso criado as pequenas embarcações e assim fizeram alguns mini translados e trouxeram que, nossa, existem peixes gigantescos que estão através das montanhas, então deve ser alguma coisa porque os deuses são gigantes, então será que os deuses eles pescam esses peixes? Então eu acho bem interessante porque se você for ver o formato, tem meio que uma boca aberta, meio que um corpo torcido, parece bastante aquele momento que a baleia sai e abre a boca para pegar o crio, ou quando pula e faz um movimento. Então você pode ver que sim, sejam algumas representações, da mesma forma que as pinturas rupestres mostravam a caça, o dia a dia, as estratégias, os animais, os seres humanos, então também acredito que tem alguma relação direta. E como mais aceitos são informações e comunicações para com os deuses, apesar da astronomia, cosmologia, etc e tal, acredito que seja uma representação dizendo que, nossa, encontramos os peixes divinos, os peixes que são pescados pelos deuses gigantescos que estão no céu, e por isso representado aí. Então, mas como a gente sabe que é uma baleia, por algumas estruturas aí que pode sugerir, então acredito que seja essa relação, pelo fato de eles terem esse primeiro contato com esses mamíferos gigantescos, as baleias. Um outro animal interessante que tem aí é o beija-flor. Novamente, estamos falando de uma cultura relacionada ao deserto. Uma coisa interessante também que para dar um parecer um pouco maior, quando a gente fala sobre climas espalhados pelo mundo, biomas espalhados pelo mundo, em muitos períodos históricos, alguns biomas eram diferentes. Então pode ser que, tanto que você pode encontrar fósseis de animais marinhos
no Everest, pela movimentação dos mares e levante das placas tectônicas, o que antes era fundo do mar se tornou uma das maiores montanhas que nós temos hoje, maior cordilheiras que nós temos hoje. Então, pelo fato de você poder ter essa movimentação tectônica e essa composição do planeta, Gondwana, Pangeia e agora nós temos os continentes que nós temos hoje, pode ser que em alguns muitos anos atrás aquele deserto pode ter sido uma floresta e com isso eles encontravam beija-flores, como é mostrado aqui, porque beija-flor no deserto é uma coisa que você não encontra. O beija-flor precisa de muito alimento para poder se manter batendo asas. Então, pela dificuldade, pela falta de diversidade que tem no deserto, seria dificilmente encontrar um beija-flor aí. Mas, da mesma forma que na baleia, eles podem ter tido expedições para fora da região, encontrado beija-flores, ou até mesmo, antigamente, ter alguma região mais de mata, mais, um pouco de floresta perto, fazendo todas as relações. Então eu acho bem interessante esse formato, tanto que você percebe que eles tentam representar da melhor maneira possível, como né, a probóscide, né, a parte do bico do beija-flor, juntamente com a sua língua gigante, e a associação às asas batendo, e até mesmo o rabinho e os pezinhos ali no canto. Então você pode ver que tem essas diferenças. Alguns eu acredito que existem alguns simbolismos mais filosóficos, mais religiosos, mas acredito sim que como ser humano ele é um animal muito curioso, muito criativo e gosta de se expressar. Acredito que tem encontrado um animal curioso, um pássaro que consegue ficar parado no ar, fazendo movimentos para frente, para trás, para um lado, para o outro, como outro animal não conseguiria fazer isso no ar. Então, para dedicar a esse incrível animal uma imagem a esse nível, mostrando para os deuses, olha, encontramos o seu pássaro que consegue parar no ar e movimentar como um espírito espalhado aí pelo ar. Então eu acho bem interessante porque você pode trazer diversas referências biológicas, religiosas, astronômicas, mas acredito que seja mais interessante essa relação direta com a maravilhosidade que eles tiveram com o animal. Aí a gente entra no condor. O condor é um pássaro gigantesco, podendo ter uma envergadura até de uns 6 metros de asa a asa, dependendo do tipo de condor que nós estamos falando, e eles são bem comuns sim nessa região de deserto. Então, acredito que pelo fato de eles serem muito grandes e fazerem sombras gigantescas quando passam, ainda mais se estiver muito alto, fazendo uma sombra muito grande, então eu acho que os condores eram diretamente relacionados a divindades propriamente ditas, porque são animais magníficos, são animais grandes, majestosos. Obviamente não são tão perigosos para os seres humanos, mas são majestosos, são incríveis, são gigantes. Então, o fato de mostrar uma asa aberta com toda a sua esplendorosidade que nós temos, eu acho que é bem interessante nesse ponto. Porque, da mesma forma que foi mostrado os outros animais, como a baleia, ou como, por exemplo, acontece aí no beija-flor, eu posso encontrar essa maravilhosidade que se tem em relação aos animais. E o condor não seria diferente, principalmente pela sua majestade, pela parte de ser incrível. E ele é aberto de toda essa forma, eu acho que está totalmente direto, essa explicação direta, como nesse ponto. Obviamente na aranha, trazendo alguma relação, alguma religião, alguma filosofia, o beija-flor, a baleia trazendo essa relação direta, mas acredito que o condor seja mais esse desenho maravilhoso em relação a um animal muito comum na região e por isso mostrado toda essa magnitude desse animal. Agora a gente chega no macaco. O macaco é tão interessante quanto os outros porque, como eu falei, ele é um animal de floresta. E você percebe que ele tem uma pegada bem clássica de um macaco de floresta que foge do chimpanzé, foge do gorila, foge do orangotango pelo rabo, que parece ser um rabo prênsil. Rabo prênsil é aquele rabo que tem uma função como se fosse um quinto membro pela força que ele tem, tanto para segurar, quanto para pegar, quanto para se movimentar. Então eu acho bem interessante porque nessa estrutura, provavelmente tinha uma relação direta com alguma outra floresta, provavelmente mais ao norte do Peru, pegando mais para perto da floresta tanto amazônica, pelo fato de estar muito próxima. Então eu acho bem legal porque, como eu falei, o Peru, ele está muito próximo, as linhas de Nazca estão relativamente muito próximas da floresta amazônica e até mesmo do mar. Então acredito que algumas expedições diretamente para a floresta, encontrando esses macacos e depois feito essas representações diretas, porque como a gente pode ver, é uma estrutura muito básica, muito clara desse tipo de animal, mais de rabo prênsil. Você percebe também que existe
5 dedos, apesar de na outra mão ter 4, mas até mesmo o pé que você mostra todo esse detalhamento próximo, orelha, cabeça, formato. Então eu acho bem interessante porque muitas vezes você pode ter representações, como eu falei, políticas, religiosas, cosmológicas, mas também pode ter representações históricas, como a idas para as florestas com os beija-flores, com os macacos, ou idas para o mar com as baleias, etc. Então eu acho bem legal, bem interessante isso, fazer essa relação direta, tanto histórica, religiosa, comportamental, até mesmo de vários outros pontos diferentes. Agora a gente chega no Macau. O Macau, para a tradução direta para o português, é arara. Então, novamente, você vai encontrar um animal de floresta. E, obviamente, quando você pega a relação direta do Peru com a floresta amazônica, a gente pode encontrar outra forma diferente. Porque, apesar de pássaros serem migratórios, a arara saírem do Brasil e chegar até, por exemplo, o Peru, ou sair da Bolívia, ou sair do Equador e chegar do Peru, não é algo muito comum. Então, encontrar araras sobrevoando o deserto não seria uma coisa muito fácil de se observar. Então, acredito que sejam mais essas expedições, da mesma forma que o macaco, da mesma forma que o beija-flor, essas expedições para as florestas e depois voltando para suas terras natais. Então, eu acho bem interessante essa relação direta, porque mostra uma representação de que, mas parece muito um avestruz, parece muito. Porque é uma representação da arara parada, onde o pé ele pega, prende as asas encostadas no corpo e o rabo mais comprido. E nós estamos falando de desenhos muito grandes que você só pode ver o formato do alto. Então, tem essa simplicidade, essa definição mais artística é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, porque estamos falando diretamente de desenhos enormes que é difícil você calcular a distância das linhas, os detalhamentos, mas sim, é uma arara representada aí pelos Nazcas a partir de algumas possíveis expedições feitas à nossa floresta amazônica. Aí chegando no final nós temos as mãos. E é bem interessante porque o nome dado realmente é mãos. E uma coisa que é bem interessante é que simplesmente são um par de mãos. Tá, mas aquilo seria um corpo, aquilo seria o quê? É uma possível deformação, um cotoco, uma representação anatômica? Eu acredito que possa ser uma representação anatômica, porque se a gente for pegar as culturas antigas, as civilizações antigas, a relação direta que tem com rituais, com medicina, com o corpo, são tanto diferentes quanto o que nós temos hoje. Tanto que tivemos que evoluir até mais ou menos o iluminismo para poder ter algumas diferenciações, alguns pontos interessantes, que é algo que a galera meio que já fazia lá na antiguidade. Então eu acredito que as mãos representem alguma estrutura anatômica, algum corte anatômico, ou algum tipo de estrutura ritualística que mostre um corte sagital, ou um corte horizontal, dependendo do ângulo que estiver sendo cortado. Então sim, eu tenho a impressão de que seja um corpo cortado pelo meio visto de cima, representando, por exemplo, uma cabeça, com um braço, um pedaço do tronco, então sim, sendo uma estrutura um pouco mais anatomicamente diferenciada por algum motivo, que eu não saberia dizer, obviamente, mas eu trago essa reflexão, onde a gente pode trazer diversos pontos diferentes a partir de cultura, religião, exploração, até mesmo medicina. Então, pessoal, agora a gente chega na nossa terceira parte, falando de como a gente pode colocar os geoglifos dentro do nosso mundo fantástico. A gente pode fazer de diversas formas diferentes, vou trazer algumas para a gente refletir e discutir um pouquinho. Caso você tenha alguma outra sugestão a mais, deixa aqui nos comentários para que eu possa ler e a gente possa fazer uma trocação de ideia. Caso você queira discutir um pouquinho mais sobre isso, também entra no meu canal do Discord e lá a gente pode bater um papo um pouco mais direto sobre essas relações diretas, beleza? Então quando a gente fala sobre a evolução e colocar geoglifos dentro da nossa cultura fantástica, a gente pode colocar como, por exemplo, feito nessas relações que a gente fez com as linhas de Nazca, a primeira, por exemplo, sendo cosmológica. Você pode fazer uma relação direta com umas linhas do norte, sul, leste, oeste, ângulo de estrelas, posicionamento de sóis, previsões de algumas chuvas de meteoritos ou algum tipo de eclipse. Então você pode fazer previsões, estruturas cosmológicas diferentes relacionando um ponto ou outro. Da mesma forma que acontece no Egito, onde as 3 pirâmides de Gizé mostram as 3
Marias, por exemplo. Então você pode fazer diversas relações utilizando essas linhas, não necessariamente os desenhos, mas sim angulações e cálculos, como um triângulo aqui, um triângulo lá, um quadrado, um ângulo para cá. Então você pode fazer essas representações geográficas, essas representações geométricas gigantescas para mostrar alguns possíveis cálculos diferenciados. Um outro ponto interessante que você pode fazer é realmente relacionar com as divindades, comunicação com as divindades ou representação para elas, como por exemplo é mostrado imagens mostrando com os deuses, olha, essa aqui são os deuses, essa aqui são as imagens, vejam a gente. Ou você pode fazer realmente textos, onde você coloca textos gigantescos, geoglíficos gigantescos, com os glifos, cada um escrevendo uma história, e quando passa alguém por cima pode ver lá de cima. Você pode até fazer algo mais mágico, com círculos gigantescos, alguns ciclos de transmutação, ciclos alquímicos, ciclos de magias gigantes para proteção, para maldição, para ritual, para diversos pontos diferentes. Você pode também fazer uma comunicação mais para, por exemplo, alguma outra cultura, onde você faz estátuas gigantescas e desenhos gigantescos, tudo que você faz é gigantesco, mostrando uma superioridade, mostrando uma soberba, mostrando, por exemplo, aquela relação que a gente tem com os animais, que os animais eles ficam meio que maiores para mostrar que eles são perigosos, ou os caras que são fortão, que já chegam já assim para mostrar que eles são maiores e mais fortes ainda. Então, uma cultura pode escrever esculturas gigantes, escritas gigantes, estruturas gigantes, tudo gigante. Para quê? Para mostrar essa superioridade, para dar esse poder de intimidação contra outras culturas que são um pouco mais tranquilas. Você também pode fazer meio que um manual, onde você vai fazer uma expedição diferente e quando você volta você faz daquela forma. Mas por que geoglifos e não algo menor? Porque como estamos falando de algo grande, algo gigantesco, estamos falando diretamente algo relacionado com a forma de se expressar. Genius loci. Se você quer que os deuses vejam, se você quer que o mundo veja, se você quer que de alguma forma algo mais superior veja, você pode fazer, por exemplo, como eu falei, uma torre, e da torre você pode ver o seu geoglifo de alguma forma, como por exemplo, ao invés de fazer uma estátua gigantesca, você pode fazer um desenho gigantesco, então você do seu palácio pode ver todo o desenho de algo, ou da sua torre ver todo o desenho de algo. Então você pode fazer diversas relações diferentes. A soberba, você pode fazer a luxúria, você pode fazer ou qualquer outro pecado, ou até mesmo fazer um mapa gigantesco. Muitas vezes quando a gente vai fazer algumas campanhas de RPG, ou quando tem algumas histórias de mistério, de ruínas, de arqueologia, muitas vezes fala assim, como por exemplo acontece em Atlantis, o tesouro está diante dos olhos do rei. Aí a pessoa senta no trono do rei e encontra o ângulo correto e fala, tá aqui. Então você pode fazer, por exemplo, um geoglifo com um desenho meio abstrato, porém se você vê na sombra do dia X, do ano tal, sobre as estruturas, nessa posição, você vai ver as sombras, os efeitos, as luzes, e com isso você faz todo um mistério, toda uma profecia, de que quando o sol bater nas pirâmides, na torre, criará a sombra que ao ver não sei o que, aquela casa. Você pode fazer então profecias também relacionadas a esses desenhos. Então tem diversas formas diferentes de trabalhar os geoglifos, mas sempre trazendo algum significado importante para o personagem, para plot ou para o world building, porque senão fica simplesmente um flavor, e flavor por flavor é mais interessante você fazer uma ficha, um post, uma anedota ou qualquer outro ponto que explique esse pequeno detalhe, mas se caso você quer deixar algo mais memorável, mais importante, dê importância para plot, para o personagem ou para o world building de alguma forma, toda e qualquer criação que você faça, e obviamente dentro das suas construções fantásticas, beleza? Então pessoal, esse aqui fica mais um vídeo sobre o world building do nosso planeta Terra. Eu fiz esse primeiro episódio trazendo essa coisa incrível, eu posso trazer uns próximos sobre esfinge, pirâmides ou algumas outras estruturas que você acha interessante para a gente converter depois para um mundo fantástico. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!